Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é muito especial porque ele é um pedido do Anderson que está sempre aqui no canal. Então ele pediu para a gente falar um pouquinho de variação linguística, beleza? E a gente está atendendo ao pedido dele. Se você tiver algum pedido de vídeo, pode deixar aqui embaixo também que a gente atende nas próximas semanas, beleza? Então antes da gente começar a falar, não esquece de se inscrever aqui no canal, marca aqui o sininho também para você poder receber as atualizações e no final do vídeo deixa o seu like, compartilha com os colegas e se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Bom, primeiro, o que é a variação linguística? A variação linguística, ela como o próprio nome sugere, a variação, a possibilidade que nós temos de falar de modos diferentes. A variação linguística, a gente não está trabalhando com a norma padrão, lá com aquela gramática, Pasquale, enfim, não. A gente está trabalhando com o uso real da nossa língua. Então a gente acaba tendo, dentro do nosso próprio idioma, muitas variações. E elas estão divididas em alguns tipos que eu vou mostrar para vocês, mas antes de começar, aqui embaixo tem um link com algumas explicações que eu fiz para vocês em formato de flip chart. Então vocês podem utilizar essa explicação para estudar ou até mesmo para ir acompanhando enquanto eu vou falando aqui, beleza? A primeira tipo de variação que a gente tem é a variação diafásica. A variação diafásica, ela vai variar o nível de formalidade conforme o meu contexto. Por exemplo, você chega lá de manhã, 7 horas lá na sua escola, e você fala: "Olá, queridos colegas, como vão, senhores, neste lindo dia de sol?" E você já chega e fala: "Oi, rapaziada! Oi, rapaziada!" Quando você vai conversar com alguém que exige um nível de formalidade, você vai lá fazer um discurso na ONU, por exemplo, você não vai falar da mesma forma como você fala com o seu colega quando você chega lá às 7 horas da manhã. Não, Você vai utilizar uma linguagem mais simples, não precisa de tanta formalidade assim. Então é a adequação ao nível de formalidade exigido pela situação, beleza? A variação diatópica, ela é também chamada de variação regional. É aquela variação que a gente adora, Eu amo sotaque. Quando eu viajo, até mesmo aqui próximo, quando eu vou próximo, alguma cidade próxima aqui da minha, eu gosto muito de ouvir os sotaques. Com certeza, se você é do sul, do Rio de Janeiro, você percebe o meu porta, porteira, portão. Eu quase que não percebo. Muitas vezes o sotaque ou a variação regional ela é impregnada de preconceitos. Como se o mineiro só falasse: "Eu vou lá comer um queijinho, mineirinho". Não é só isso. A minha cidade é muito próxima, próximo ao sul de Minas. Então a gente sabe que são várias as possibilidades, Nossa, que cheiro é esse? Oi! Nós acabamos de assar uns pão de queijo fresquinho. Vocês não querem vir provar, não? Tem o sotaque, do mineiro do sul de Minas, tem o sotaque lá de Belo Horizonte, tem o sotaque de vários lugares. São Paulo tem o sotaque nosso aqui, o caipira. Olha aí, o que está me fazendo o seu animal? Animal não, se o senhor agarrar e insultar eu volto pra casa. Não é você, animal, vai. Tem o sotaque, por exemplo, lá de Piracicaba, um R diferente, grade, Piracicaba. Você vira a primeira direita aqui, são umas 4 ruas para baixo, esquerda, reto, sempre reto, margeando o rio ali. Caipira Piracicabana, com muito orgulho. Então é uma tendência, não quer dizer que todo mundo fala igual. E a variação regional não é só do sotaque, Ela vai variar também no vocabulário. Então aquela coisa, é bolacha ou é biscoito? Por favor, ninguém comece uma guerra aqui embaixo, Aqui a gente fala bolacha recheada, mas a gente usa biscoito para algo salgado, mas a gente não fala biscoito de água e sal, a gente fala bolacha de água e sal, Vai entender. Tem também a variação de palavra utilizada, Então, bergamota, tangerina, mexerica, são variações de léxico. A gente tem também a variação diastrática. A gente tem também a variação diastrática, que é a variação dos grupos sociais. Por exemplo, os advogados têm muitas vezes jargões, coisas que são bem próprias deste grupo. Os surfistas
Tem gírias, jargões que são próprias deste grupo. De manhãzinha, o surfista Alejo Muniz vai dar uma checada no mar e decide avisar ao irmão Santiago que tá bom. E aí, Santi, beleza? Então, cara, chega aqui que tá quebrando altas ondas na praia, tem umas direitas, umas esquerdas, tá quadrado o mar, tem altos tubos, aqui na barra sempre dá altos tubos, então cola aí que vamos pegar altas ondas só eu e tu. E eu escutei de uma pessoa e ele falou que o mar tava cabelo e o mar tava grande. Os professores, os skatistas, na minha época, né, tinha os emos, a gente tinha algumas gírias, algumas formas de falar, né, o miguxês, por exemplo, que era bem próprio dos emos. Então, eu não consigo ver nada de parecido hoje, assim, se vocês souberem podem comentar aqui embaixo, mas esse tipo de variação, ele é uma variação também, digamos, social. Então, eu posso, dentro do meu grupo de professores, conversar de um certo modo, mas quando eu vou lá para a praia e para me inteirar dentro do meu grupo de surfistas, eu falo dentro daquele contexto, utilizando as gírias, né, as expressões próprias, beleza? E a gente tem também a variação diacrônica, que é a variação histórica. Então, por exemplo, a palavra você, né? Vossa mercê, vós mercê, você. Então, a transformação dessa palavra, né, ela foi sendo reduzida. Se vocês pegarem o Alto da Barca do Inferno, né, escrito lá em 1500 e tanto, vocês vão perceber que muitas palavras se modificaram ao longo desse tempo. Né? Algumas palavras não são mais utilizadas, outras perderam algumas letras, outras acrescentaram. É muito mais difícil que acrescente, né? Geralmente perde letra. Então, a variação histórica, ela é a variação das palavras ao longo do tempo. Nós presenciamos aí recentemente uma das modificações que entra nessa variação diacrônica, que é a questão do novo acordo ortográfico. Então a gente pensa assim, antes se escrevia linguiça com trema, agora não se escreve mais. Antes se escrevia ideia com acento no E, não se escreve mais, plateia, joia, jiboia. Tá? Então, quando a gente pensa que isso antes se utilizava e agora não utiliza mais, a gente está falando de uma variação diacrônica, beleza? E dentro desse assunto de variação linguística, eu não posso deixar de mencionar a questão do preconceito linguístico. Então, o preconceito linguístico, quando eu exponho alguém a uma situação desconfortável, uma situação onde ela se sente pressionada, se sente envergonhada pela forma como ela fala, a gente está praticando o preconceito linguístico. O preconceito linguístico ele é muito sutil. Muitas vezes ele vem acompanhado de não, mas eu só quero que ele fale certo, eu só estou ajudando ele a falar certo, né? Quando na verdade a gente está expondo a outra pessoa a uma situação vexatória. Né? A gente está constrangendo a pessoa. Ah, você é burro, você não sabe falar, o jeito que você fala é errado, o jeito que você fala é de gente besta. Não tá certo falar assim. Né? Então, se você tem intimidade para fazer uma correção, se cabe naquele contexto, ok, sem problema. Agora você viu alguém lá, porque isso daqui é para mim fazer. Não é para mim fazer, é para eu fazer. Nossa, desculpa aí, ô gramática ambulante, filha do professor Pasquale, queridinha do Bechara. Não é assim, né? A gente precisa ter um certo cuidado, porque a língua ela é também um instrumento de autoestima, né? Muita gente tem vergonha de falar, porque fala bicicleta, problema. Quem fala problema tem dois problemas. O problema mesmo e fala problema. Vocês já pararam para analisar por quê, né, tudo isso? Então tem um livro, indico aí para vocês, que se chama Nada na Língua é por Acaso, do Marcos Banho. Não quer dizer que a gente vai escrever assim, né? Agora eu vou escrever do jeito que eu quero, então a professora diz que pode. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você precisa compreender os fenômenos linguísticos a partir dessa análise, e quando você for escrever, você vai escrever você vai escrever dentro da norma linguística que vai caber naquele momento, tá certo? Mas é importante a gente prestar atenção para não cometer nenhum tipo de preconceito linguístico, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão,
pode deixar aqui embaixo que a gente atende nas próximas semanas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com os colegas e já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!